Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam super, hiper, ultra, mega, ômega bem-vindos ao canal Possessed Boy, canal absoluto do Possessed Boy. Vamos hoje fazer mais um react, uma interpretação, uma análise do ótimo canal do Thiago Lima. Peço que vocês se inscrevam no canal dele, ativem as notificações para receberem os próximos vídeos. Vasculhem sempre no canal para novos vídeos antigos também, porque dá muita informação, muito conteúdo, para que haja cognoscibilidade, haja compreensão, haja interpretação, haja avaliação e julgamento próprio, criando suas próprias ideias, seu próprio conceito e moldando sua personalidade através de tanto conteúdo dessa bíblia digital que é o canal do Thiago Lima, né? Um verdadeiro acervo, um repositório de informações que eu acho que são fundamentais para um raciocínio maior, para adentrarmos mais dentro do nosso sistema, ver os nossos subsistemas e ver o que há do macro para o micro, o que controla, o que coordena, quais são os princípios, seus objetivos, né? Isso é muito importante. Vamos ver hoje, muito interessante, é o link que Thiago Lima faz entre as 4 tragédias que ocorreram, né? 4 pseudo-tragédias, né? Não são coincidências, não existe coincidência. Coincidência é algo que não chegou no consciente ainda, que está no subconsciente, a gente não conseguiu fazer os nexos de causalidade, efeito e consequências, né? O link que ele faz com os elementos água, fogo, terra, ar, né? Os agentes desses elementos na magia ocultista, né? Asmodeus, Leviatã, Beelzebub, Satã. E a possibilidade de terem sido feitos rituais pagãos, satânicos através dessas oferendas. É claro que sempre o grupo mais espiritualista, que é o grupo que comanda nossos sistemas político, sistema religioso, nosso sistema econômico, financeiro, o sistema dos recursos, o sistema de tecnologia de informação, que estão acima da pirâmide global, né, que tem uma grande agenda global com planos, programas, projetos, obras, empreendimentos e ciclos de reestruturação para esse mundo, dentro de através de um controle mais absoluto, através do crédito social, do reconhecimento facial, do chip, né, da união aduaneira, fiscal, tributária, jurídica, política, econômica, num estado único, numa nova ordem mundial, num novo planeta, governado por esses e com a influência espiritual de serem hereditários, transcendentes, de serem descendentes, tendo transcendência e descendência dos Néfilins, dos anjos caídos que transaram com mulheres no livro retirado da Bíblia de Enoque, né? O mundo material pertence a eles, e o espiritual se movimenta muito em relação a isso, né? Em relação a essas coisas materiais, a esse controle absoluto que está acontecendo, e logo o nosso Jesus, o Criador, estará voltando para aqueles que compreendem o contexto e vivem realmente os mandamentos, e menos vivem o mundo material e mais o espiritual, possa estar com ele para uma outra dimensão, para outras dimensões, para outros planos, né? Para um outro universo espiritual, para outros mundos, tendo uma nova vida, né? Não seria a vida num paraíso. Porque aqui eles pretendem montar um paraíso, fechando a própria realidade, as realidades conexas, fechando os universos paralelos conexos, fechando também a porta do mundo astral, mental, se deflagrando cada vez mais visível e condensado nesse nosso mundo material, nossa realidade material, nesse mundo dessa grande agenda, nesse mundo com essa grande agenda global, para que vivam eles, esses 500 milhões, e comecem a conviver de uma forma diferente, gerando novos descendentes, uma nova ordem, um novo mundo apenas para eles e para aqueles que estiverem dentro dos moldes e dos parâmetros, né? Vou falar se isso é certo ou errado, é ruim ou é bom, mas vamos analisar esse vídeo do Thiago, vendo que essas relações que ele coloca são bastante pertinentes, e como não existe, acreditando no princípio, pressuposto basilar, né, que não existe coincidência, né, um grande postulado, nós veremos que há muitos indícios, né, de rituais, de magias nesses acontecimentos, né, e principalmente no último acontecimento, já com outros interesses também conjuntos em todos os acontecimentos, né, interesses de tratamento de uma aliança maior com Israel, de trazer mais armamentos, de trazer reconhecimento facial, a biometria, a instalação do chip. E ainda nesse caso do Borixá, para dar um recado para aqueles que falam demais, né? Um recado para aqueles que falam demais e para alguém que está dentro do sistema atacando o próprio sistema, né? Porque o sistema midiático também faz parte e tem suas diretrizes, seus princípios, que é a qual não se pode se falar dos grupos dominantes, controladores, e principalmente se falar contra a ideologia ou própria
falar contra a ideologia ou contra o próprio programa da agenda global, né? Atacando outros que controlam o sistema religioso, né? Podendo fazer perder confiança, perder credibilidade, não mais por ser um formador de opinião, né? Não se deve ter essas informações contrárias a qualquer custo. Pode ter sido isso são diversas relações que podem ter sido ser uma verdade ou também não, mas isso fica a cada um julgar e cada um compreender e analisar se achar correto. Vamos a esse react, essa análise. Vem comigo, vamos embora, vamos. Fogo, 10 adolescentes. Nos últimos dias a natureza nos castigou, porque a terra arrasou uma cidade, Brumadinho. A água do rio tirou 7 vidas. O fogo, 10 adolescentes e seus sonhos. E o ar nos levou ao Boixá. Fundamentos de rituais e magia satânica. O tema que começamos a abordar no último vídeo, assuntos que estão relacionados à magia e rituais, de um modo geral. No último vídeo, falamos sobre os 4 elementos: fogo, terra, água e ar. Quando o ocultista exerce seu trabalho magístico sobre a matéria física, na verdade ele está atuando no corpo etérico, por mais que dentro da magia se utiliza materiais, objetos, etc. Aqui à frente da Irmandade Beelzebub. Olá pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. É impressionante. Vamos dar uma pausa por enquanto aqui. Fazendo o react de Thiago Lima, né? Não esqueçam de seguir no Instagram, Desperte Thiago Lima, né? Me siga também no Instagram, @postasetboy. Assine as notificações, inscrevam-se no meu canal. Vai ter um sorteio aos primeiros 1000 inscritos no Xbox One Force e no Xbox de Tag 360. Em forma de premiação, em forma de confraternização. Não esqueça, esse vídeo que estamos fazendo, a Ana Maria Braga fala sobre o Achar Escancara Ritual Satânico. É um vídeo bem interessante que eles fazem um link, né, como já dito anteriormente, entre 4 tragédias, entre os elementos usados, os elementos principais, a terra, o fogo, a água e o ar, né, que são os elementos principais usados em rituais mágicos, independente de rituais mágicos ocultistas, satânicos ou em qualquer outro tipo de ritual, né, de magia branca ou magia ocultista. Né, são que refletem no mundo espiritual, dentro do campo etérico do ser humano, quando é colocado pela sacerdotisa de um templo ou de uma originária, né, chamada Beelzebub. Segundo colocamos que Beelzebub, Asmodeus e Baphomet e Lúcifer controlam esses elementos. Então, com esses elementos, eles são invocados para trabalhar no campo extra físico, no campo mental, astral, espiritual, duplo etérico, no caso das pessoas que podem ser atingidas por essas obras de magia, né? E faz o link entre essas pseudo-tragédias, esses elementos, a magia e os interesses da elite global, a elite dominante no nosso mundo, né? Que controla o sistema político, o sistema cultural. Então, agora o sistema cultural, o sistema político, os subsistemas culturais também são controlados, né? O sistema político, o sistema religioso, o sistema informacional, o sistema monetário, o sistema tecnológico de informação, o sistema das fontes, dos meios e recursos de produção. E embaixo da pirâmide estamos todos nós, né? Somos o seu gado. Para que saber tudo isso? É importante você saber por informação, compreensão, conotação, denotação, avaliação, julgamento e mudança no nosso ritual cabalístico dessa vida, né, no sentido de podermos pensarmos que temos uma escolha, podemos ter escolhas diferentes para a nossa evolução pluriindividual ou coletiva, né? Independente de concordar, de julgar, de avaliar ou de querer fazer uma resistência ao confronto, é importante o conhecimento por si só, pois ele nos agrega, nos faz maiores, nos transforma, nos transcende e permite uma evolução, como já falado, individual, plurial, coletiva maior. Preso para qualquer forma. Não estamos falando que isso é certo ou errado, ou é um julgamento simples, objetivo, subjetivo, sem conhecer todas as bases, sem conhecer todos os fundamentos e conhecimentos que traz essa elite dominante, através da magia, através dos espíritos,
dos espíritos, anjos ou demônios, para quem queira acreditar, através do mundo astral, do mundo mental, através até de contato com extraterrestres, com alienígenas, quais são os verdadeiros objetivos, quais são seus princípios, seus pressupostos e qual o objetivo final, se justifica ou não por os meios empregados. Né? Então, podemos fazer essa avaliação, apenas pegar enxertos e montando toda a cabeça dessa linha de Matrix, onde a maioria permanece eliminada, tendo uma vida comum, né, pensando nos seus objetivos mais básicos e encabeçando de forma inconsciente, mais tarde consciente, os objetivos amplos e macros dessa elite, através dos sistemas completamente controlados, dominados por essa elite, né? E coloca ali ícones, líderes tradicionais ou carismáticos que servem apenas de marionetes para os seus desejos, né? E tem conhecimento completo também desses sistemas também. Todo o sistema deles é um sistema muito mais amplo, é um sistema que controla esse subsistema, né? Esse sistema que a gente vê é um sistema como se fosse um computador, seriam aplicativos DOS, Java, ou seriam aplicativos de firmware da própria máquina que controla o próprio sistema operacional em que vivemos. Nós vivemos nos superfície, nos aplicativos, nos utilitários, nas ferramentas, vendo muito pouco e vendo com nossos objetivos egoístas, egocêntricos e do que nos foi passado pelos nossos, de forma hereditária, de forma genética, ainda passado pelo meio em que nós vivemos. E vivemos apenas por alguns objetivos simples, às vezes sem consciência. Passamos uma vida inteira sem consciência. É importante ter consciência para poder ter o raciocínio, poder ter o pensamento, poder acreditarmos que temos uma escolha. E poder ver o que está acontecendo, porque é para onde estamos seguindo e quanto, digamos assim, não vão, porque as experiências são sempre válidas. Pode ser nossa vida com apenas incorporações de conteúdos, de núcleos, de substantivos, de ideias advindas através de todo o sistema midiático também, advindas através da programação linguística subliminar e mecânica, através do controle de todos esses sistemas e o controle espiritual dessa elite, né? Tivemos uma vida apenas exatamente como programado, como planejado, embora a experiência sempre vale. Vamos continuar nesse react que é muito bom do Thiago Lima. Vamos fazer as paradas e dar os adendos e enxertos informativos necessários. Vamos lá. Como existem muitas pessoas no mundo de hoje que vivem mesmo presas, alienadas dentro da caverna de Platão. O mito da caverna de Platão representa perfeitamente como muitas pessoas vivem nos dias de hoje. Vivemos em uma Matrix que é controlada por uma elite e as pessoas não conseguem enxergar isso. Eu postei aí um vídeo ontem a respeito do caso do Boechat. Infelizmente o que aconteceu com ele foi triste, mas muitas pessoas, mesmo assim, olhando nos comentários, dá uma tristeza muito grande de ver muitos ainda falando aquilo a respeito de Silas Malafaia, dizendo que ele é um ungido de Deus e que isso foi um fato divino, pois ele brigou com Malafaia em 2015. É triste ver essas coisas, é triste ver como as pessoas não conseguem enxergar nada. Malafaia, como eu já mostrei aqui, um cara que tem envolvimento com a maçonaria, que mente sobre dízimos e ofertas. Basta você fazer um estudo na Bíblia que você verá que isso é uma grande mentira, não desacreditando do Criador de Deus e nem do próprio Messias, do próprio Cristo, pois eu creio muito nisso e quem conhece aqui meu canal sabe que eu venho estudando isso, todas essas coisas há muitos anos e expondo tudo isso aqui. Então é triste ver isso. Outras pessoas dizendo que eu fui contra Bolsonaro, dizendo que ou Bolsonaro ou Malafaia que mandaram fazer isso com o Boechat. Infelizmente estamos vivendo numa grande loucura. Jamais eu falaria uma coisa dessas. Quem sou eu para poder... Mas ele divulgava isso nos microfones. Trabalha em emissoras de televisão, pois, para quem não sabe, está aí na tela as diretrizes do jornalismo. Quem é que comanda? Vou dar uma pausa aqui. É importante também salientar que, como o Thiago Lima fala com propriedade, em nenhum momento no seu outro vídeo ele deixa claro, implícito, né? Deixa de forma clara, expressa ou implícita, que ele está acusando, está insinuando que determinadas pessoas que têm interesse na morte do jornalista Ricardo Boechat estariam envolvidas nesse pseudo-acidente, esse acidente entre aspas. Né? Não temos mais provas, isso pode ter sido realmente um acidente, né? Mas supondo que não, supondo que fosse uma ritualística, os 4 elementos de sacrifícios, né, e tivesse interesse de outras pessoas na morte do jornalista, por outras informações ou pela postura que ele poderia ter, né, sendo um formador de opinião e trabalhando por uma grande emissora do sistema midiático controlada por eles, ao qual agora nós usamos as diretrizes, nós trabalhamos das pessoas não o que eles querem, a não ser o que nós decidimos que devem ter. Então, são as diretrizes ou meretrizes do jornalismo, melhor dizendo, o Clube dos Bilderberg.
Um segredo melhor guardado é até que ponto um punhado de conglomerados pertencentes do clube, fluxo de informação. E a sociedade jesuíta aristotélica controla o fluxo de informação no mundo e determina o que vemos na televisão, ouvimos no rádio e lemos nos periódicos e revistas. Você controla o fluxo de informação, controla o fluxo de informação e determina o que vemos na televisão, ouvimos no rádio, nos periódicos, revistas, livros e internet. Você é testemunha da conferência na Google Bilderberg é uma empresa elite de comunicação de ambos os lados. A Google Bilderberg representa a elite dos meios de comunicação de ambos os lados do Atlântico. Os proprietários desses meios assistem reuniões para entender que nunca sobre nenhuma questão falando do clube. Os proprietários, funcionários, autoritários ou delegatários dessas redes de televisão comprometem de Google Bilderberg nunca se revelaram que fazem parte do clube. E as pessoas não o que elas querem, a não ser o que decidimos que elas devem ter. Temos essas diretrizes, princípios, meretrizes de jornalismo, na quais alguns grupos como controlam o fluxo de informações na internet, nas rádios, nas TVs, os livros em todo tipo de informação, controlam, manipulam, né, distorcem, englobam para dar às pessoas não o que elas querem, mas o que eles acreditam, mas o que eles decidem que devem ter, o que elas precisam, o que precisa para ser implantado uma agenda, o que precisa ser implantado uma venda, insumos, produtos, serviços, ou de serem venda no contexto de uma ideia ou de uma visão, mas não exatamente o que acontece, né? E a importância do grupo é que os membros do grupo, os concessionários, os autorizatários, delegatários, permissionários de redes públicas, ou seja, de redes, canais públicos, canais privados ou de meios de informação, se comprometem com o grupo a nunca revelar esses segredos, né? E não passarem a mensagem a não ser o que tenha sido determinado e decidido, conforme diretrizes ou meretrizes. É manter silêncio total sobre o grupo, né? Manter o silêncio total sobre o grupo é fundamental. Então, quem trabalha numa empresa dessa, de divulgação de informações, querendo ou não, tem que se adequar às diretrizes, às políticas internas da própria empresa, às políticas internas, às suas políticas externas, diretrizes, princípios e pressupostos colocados pela agência concessionária. E é desse clube que decide o que deve ser passado e o que não deve ser passado, e a maneira de ser internalizado, do que as pessoas devem conhecer, devem saber para que seja implantado daí por esse clube, pela elite dominante, que realmente eles acreditam que seja o melhor para um desenvolvimento saudável, em tese, de um Estado, do mundo, né, com todos os demais controles e o seu próprio desejo, né? Vamos então voltar agora ao react. Tomando essas diretrizes, vocês veem aí várias instituições, como a própria maçonaria, Skull and Bones, Clube de Roma, entre outras. Então você trabalhando lá, você é submisso a eles e você não pode falar qualquer coisa. Não é à toa que símbolos dessas emissoras são praticamente o olho de Horus, o mesmo que está lá na pirâmide. Mas especificamente nesse vídeo, eu quero falar a respeito de Ana Maria Braga. Nos últimos tempos, eu não sei se você está com a mesma sensação que eu, a gente tem visto os telejornais terminarem em silêncio. São poucos segundos, né? Mas, na verdade, parece uma eternidade. Uma daquelas marionetes também, de uma das principais emissoras que temos aqui no Brasil, que é a Rede Globo de televisão. E ela escancarou algo aí que pode mexer com a nossa cabeça. Antes de entrar no assunto dela, eu quero fazer com que essas pessoas que falaram de Malafaia, não entenderam aí a respeito de Bolsonaro, possam enxergar tudo isso que eu estou dizendo. No mundo que vivemos hoje, uma elite mundial é muito mais espiritualista do que a maioria das pessoas, principalmente essas que estão cegas dentro das religiões. Sim, eles acreditam em algo espiritual e isso vem, desde o princípio da humanidade. Se você ler no livro de Gênesis, já que vocês se dizem aí tão crentes e tão fervorosos, você verá logo nos primeiros capítulos que existiram anjos caídos, seres que caíram do céu e se reproduziram com mulheres humanas. Infelizmente, o catolicismo romano tirou um dos principais livros que fala a respeito disso, que no caso é esse aqui, o livro de Enoque. Vocês podem ter percebido, se vocês acompanham meus vídeos, que eu já venho falando e batendo nessa tecla há algum tempo, pois eu quero falar bastante a respeito disso, pois isso aqui é a base para que nós possamos entender o que está acontecendo no mundo de hoje, não só no mundo material, mas também no espiritual, que é o que esses caras, descendentes desses mesmos homens, desses mesmos anjos caídos que vieram desde aquela época dos primórdios, estão fazendo nos dias de hoje.
E a Ana Maria Braga deixou isso muito claro. Eu quero mostrar para vocês que esses caras se utilizam de misticismo, que vieram advindos do conhecimento dados por esses seres. Esse daqui que tem meia dúzia, junto com... É importante dizermos aqui, ainda uma parada no vídeo, né? Dar mais uns achados informativos, né? Uns elementos de informação. Que sobre os Néfilins, né? Ele coloca dos anjos caídos que caíram na terra e procriaram como mulheres humanas, ganharam os Néfilins. E que essa elite seria diretamente descendente, essa elite sionista, essa elite que prega, que acredita que o Messias é o anti-Messias, né? Que acredita que o Messias acredita que o anti-Messias é o Messias, na verdade. Na verdade, ela é de descendência originária, já genética e espiritual dos Néfilins, né? Dos seres espirituais, de anjos caídos, seres espirituais que controlam o mundo, que controlam uma boa parte do nosso mundo terreno, que para eles foi dado poder sobre toda a matéria, né, como diz nas escrituras, né? Sendo descendentes diretos na linha genética, ou linha espiritual para possíveis evoluções espirituais, né, ou possíveis evoluções depois em realidades paralelas e universos paralelos coligados ao nosso, né, em outras dimensões, para outros planetas também, em outras filiações, né, e em outras filiações corpóreas de outros seres extraterrestres alienígenas. É importante que eles sigam as determinações e orientações, né, da sua própria origem, da sua própria linhagem e descendência genética, para que eles se mantenham essa estrutura e continuem controlando o governo, pois isso é muito mais espiritual do que material. Sendo assim, nós vemos que faz muito sentido mesmo na época de Daniel, os Néfilins, os anjos caídos, né, seus descendentes genéticos, herdeiros espirituais desse mundo, né, controlam todas as fontes, todos os recursos, controlam a mídia, controlam a indústria farmacêutica, a política, né, controlam também a parte monetária, a indústria financeira, a indústria monetária, através dos bancos, das uniões, das cooperativas, dos fundos e tudo mais, né? E tem o controle também e possuem grande espiritualidade, né, para terem dentro das ciências do ocultismo, né, a simbologia, a tarologia, o estudo também da numerologia também, e dentro do próprio aprofundamento nas ciências místicas e nas ciências ocultas, dos seus próprios ancestrais, digamos assim, né, trabalharem muito nesse mundo místico, atuando no campo etérico, atuando no mundo espiritual de forma mais fácil, dando praticamente um controle absoluto que virá com reconhecimento facial, programação MK outra e ainda com o chip implantado. Controle completo para a implantação de uma nova ordem da sua programação e da vida do anti-Messias. Fica isso bastante claro, parece, né? Fugindo do material da conspiração, pois há muitos links lógicos, mesmo a gente fazendo relações. E também vamos de numerologia. Eu já falei bastante a respeito de numerologia aqui, um número que é um dos principais dentro dessa numerologia deles, que no caso é o número 911, aquele que significa referência total ao príncipe das trevas, adorado dentro da maçonaria, que no caso é Baphomet. Eu sei que muitos gostam de dizer que tudo isso é teoria da conspiração, mas eu queria que você me respondesse. Isso que eu vou dizer agora é teoria da conspiração? Todas as ligações, na maioria das vezes, quando se fala desses rituais que esses caras fazem, rituais de sacrifícios, muitas vezes humanos, descarados e subliminares, se deu referência a Baphomet e a idolatria desse deus pagão, podemos dizer assim, no caso, né? O número 911 leva a gente ao atentado, aí, entre aspas, às Torres Gêmeas, no 11 de setembro. A data bate exatamente com essa numerologia. Seria teoria da conspiração tudo isso, pois o número 911 foi apresentado várias vezes dentro de filmes como o próprio Matrix, ou então como o Exterminador do Futuro 2, onde eles deixaram claro ali, perigo, 911. Até mesmo no desenho animado dos Simpsons, isso ficou tudo muito claro. Ou também colocado em marcas de carros importados, como a própria Porsche, ou até mesmo em número de socorro de emergência dos Estados Unidos, pois precisou de um socorro, de um auxílio, ligue aí, número 911.
o próprio Criador não vai te auxiliar, e sim o próprio Baphomet. Eu já expliquei isso aqui a respeito em vários outros vídeos, desculpe até que você está assistindo repetidamente, mas é necessário que as pessoas entendam sobre isso. O número 9 e o 1 significa aquele que vem antes e depois do Criador, pois Deus se coloca ali como dele estar fazendo referência ao número 9. De 9 e 10. Eu preparei um envelope da oração. É possível que os... O nome aí na lista dos 110 maçons ilustres, e eu já mostrei aqui diversos relatos da própria planta de Washington, tem as referências subliminares ao pentagrama, meio que subliminarmente, o que realmente tem acontecido no Brasil desde o início do ano de 2019, onde muitas pessoas, inclusive eu, ficaram chocadas com tantos acontecimentos. Parece loucura, mas se você ligar um fato no outro, você verá que não existe teoria da conspiração e que esses caras, os mesmos que creem em todas essas coisas, praticam sim rituais subliminares e ao mesmo tempo descarados. Nos últimos dias a natureza nos castigou, porque a terra arrasou uma cidade, Brumadinho. A água do rio tirou 7 vidas. O fogo, 10 adolescentes e seus sonhos. E o ar nos levou ao Boixá. Agora, se você puxar um dos sites, que eu vou até deixar o link aqui na descrição, é o do Satanismo Renovado, que mostra, em uma pequena parte, como vocês podem estar vendo aí na tela, os 4 elementos citados por ela, os quais ocorreram coisas aqui no Brasil. A terra, no caso de Brumadinho, o incêndio no Flamengo recentemente, a água, onde matou aí algumas pessoas no Rio de Janeiro com as enchentes, e agora o ar, no caso de Ricardo Boechat. Seria tudo isso mera coincidência? Você pega a numerologia da data da morte de Ricardo Boechat, você vê ali que é o número 11 do 2. O número 11 faz referência a esse Baphomet. Será que isso tudo seria mera coincidência? Será que isso tudo seria teoria da conspiração? A aeronave, o helicóptero em que ocorreu o acidente aí com o Boechat e o piloto, onde os dois faleceram, tinha o codinome de Bell, sino. Sino, se você puxar aí o significado, é um aviso sonoro, algo que tem referência com isso. Teria sido a morte ou até mesmo um sacrifício que fizeram aí pelo ar de Boechat, um aviso aí para pessoas que têm a boca grande, que gostam de falar muito. Fica aí um grande questionamento para todos nós. Eu gostaria de saber da opinião de todos vocês aqui nos comentários. Eu sei que isso parece... Vamos à parte aqui, né? Uma parte nessa nossa interpretação, nessa nossa reaction, nesse nosso fight aqui de ideias, né? Concordando, discordando, ampliando, modificando. Realmente ela vem com uma analogia muito política do número 9 e 11 é muito importante, porque os 9 vêm antes do Criador e o 11 vem depois do Criador, como se estivesse antes e depois do Criador. É como se eles fossem antes e depois. Não fazem parte do Criador. Podem, entre aspas, fazer parte em alguns momentos, mas fazem antes e depois. E que esse número 9 é usado em muitas coisas, é usado na marca em modelos de carros esportivos de alto luxo, é usado, foi o principal atentado, digamos como atentado de 11 de setembro de 1911, de morreram mais de 3 mil pessoas. É usado, ele aparece essa data em diversos programas. Aparece essa data até mesmo na morte de Boechat, que no dia 11 de fevereiro. Boechat tem 66 anos, então aparecia número 11, número 9, número 66 duas vezes, né? Número 11 duas vezes, número 66 duas vezes, virando o número 66 da 11 do 9, né? Se considerarmos ainda que ele morreu por volta das 11 horas, dá 2 11 e 2 6, né? Ou seja, 2 11 e 2 9. A numerologia seria tão importante como de forma cabalística para que reforçassem os sacrifícios, reforçassem as progressões, os projetos, as obras dentro do mundo espiritual, no campo pretérito das pessoas que venham sofrer determinado tipo de situação. Os elementos governados por determinados seres espirituais. Então, imagina assim, uma elite espiritualista que controla todos os meios, controla o meio político, controla o meio econômico, financeiro, controla o meio midiático, controla o meio de informação, controla as fontes, faz planos, programas, projetos e obras para estruturar a grande massa, tem a ideia do controle
absoluto, para depois uma redução populacional, conforme o crédito social, e uma nova ordem, uma nova sociedade mundial governada por seres espirituais, juntando-se à realidade do mundo espiritual, astral, mental, com as realidades alternativas num único planeta, né, governando sem a presença de Deus, do grande Criador, do grande Mestre do Universo, né, o Mestre do Multiverso, digamos melhor assim. Seria muito pensar que, sob o controle desses elementos, acontecessem rituais, né, pagães para sacrifícios no início do ano, para que as coisas ocorram melhor. E esses sacrifícios também tivessem outros interesses também, como no caso de Boechat, os seus inimigos declarados também, e para se dar um aviso das pessoas que, entre aspas, falam muito, né, pois se você pegar a citação de Boechat, Boechat é um grande jornalista, e comentava e falava muitas e deflagrava, confrontava com líderes maçônicos ou líderes do próprio sistema, até, entre aspas, contra, né, digamos, algumas diretrizes ou políticas, como vimos, diretrizes da indústria midiática, né, a qual ele mesmo trabalhava também. Não tinha, obviamente, toda essa liberdade para fazer isso, né, ou essa liberdade, considerada por libertinagem para a grande elite, aqueles que passam essas diretrizes seriam punidos de uma forma severa. Um acidente trágico, quatro circunstâncias que ocorreram assim, rapidamente, que podem ser coincidências, não existem, é uma coisa que a gente não conheceu ainda. Com todos esses links, isso que a gente passa, a gente faz apenas indagações, né? Questionamentos, né? Mas não poderia ser um grande ritual no início do ano, para você preparar o ano que se chega, e ao mesmo tempo passando, tirando pessoas do mundo, né? Ao mesmo tempo diminuir uma pequena diminuição populacional, né? Fazendo experimentos, trazendo equipamentos para novos implantes, para o reconhecimento facial, a biometria, então, o chip e outras coisas vindo de Israel para unificar a Aliança Brasil-Israel, né, a Aliança Sionista, a Aliança das Grandes Famílias, e ainda para dar um recado para as pessoas que falam demais não falarem muito menos, ou o que pode acontecer com elas são coisas bem parecidas, serem vítimas de uma oferta ou de um ritual a deuses pagães e perderem sua vida de forma trágica. Poderia ser isso, poderia também não ser, né, mas é que fica o questionamento. Existem mais links lógicos, né, mais relações e mais nexos de causalidade entre todas essas circunstâncias do que entre uma mera coincidência. Ficamos aqui então com o método do Thiago Lima, interpretação e análise, nós tentamos estabelecer um perfil um pouco mais objetivo, não fazemos julgamentos, não falamos que cremos ou descremos, né, apenas mostramos os fatos, deixamos para o pensamento de cada um tire sua interpretação, tire sua compreensão, tire seu conhecimento e se posicione em relação a isso. Um grande abraço a todos, até mais. Fazendo um apanhado sintético, podemos concluir e encetar que acreditamos no sistema de pirâmide, do olho que tudo vê, das 3 famílias, grandes famílias sionistas que comandam o mundo, né, através do sistema financeiro, sistema político, sistema econômico, o sistema midiático, o sistema dos recursos, o sistema religioso. Acreditamos que a informação, acreditamos que através do marketing, mensagens subliminares, programação neurolinguística, do programa MK Ultra, outras formações, para manter o controle, a informação, a compreensão, o julgamento, a avaliação e o modo que todas as etapas da pirâmide, que todos os grupos da pirâmide acabam seguindo. Principalmente o grupo basal, que está embaixo da pirâmide, que é a grande massa e suas subcamadas. Né? E essa faz parte do controle. Onde a informação, a compreensão, o entendimento, a avaliação, o julgamento, a criação de ideias é fundamental. Por isso o controle midiático é muito importante e o bombardeamento de mensagens subliminares, programação neurolinguística, marketing, endomarketing, mensagens para controles morais, éticos e religiosos para se manter a população, entre aspas, alienada dentro de um modo de vida comum, preocupados apenas com sua vida, com o que lhe foi dado, o que lhe é pertencido e até onde pode chegar dentro dessas camadas. Para que esteja mais facilmente apresentada, implantada uma agenda global e os planos, programas, projetos, jogos, empreendimentos, que não são só físicos e materiais de seres humanos, mas também principalmente espirituais, desses descendentes diretos e alguns indiretos da ciência genética e espiritual dos Néfilins,
né? Os anjos caídos que transaram com mulheres, desse mundo que pertence materialmente, parte espiritual, já a Satã, a Asmodeus, a Bafomé e a Leviatã. Acreditamos que o mundo, vimos também que a maior chance desses quatro acontecimentos não serem coincidência, pois coincidência em si não existe, é algo que não chegou à superfície, não chegou ao nosso nível consciente, linear, para ver as nexos, as causas, as consequências e as relativas interações, estão interligados, fazem parte talvez de um grande ritual envolvendo os elementos fogo, ar, terra e mar, comandados por esses seres não mitológicos, esses seres espirituais, esses anjos caídos, que comandam uma grande tríade, uma politríade, uma quadríade, que comandam o nosso planeta, né? Na parte astral, a parte mental, porque tem mais controles ou mais ascensões dentro do nosso planeta, pela sua linha de evolução. E que é mais plausível ter sido uma grande oferta, um grande sacrifício, com alguns outros interesses em cada uma das circunstâncias, como trazer já mais perto do Brasil, trazer maquinário militar, trazer maquinário de educação facial, de educação biométrica pelo chip, ou ainda de mostrar a mensagem para que cala a boca, para que não atue contra o sistema, estando dentro do sistema, falando coisas e formando opiniões diversas, contrárias à agenda global, ou atacando, especialmente atacando diretamente membros do sistema religioso, que ali infiltrados ajudam a fazer entre aspas, lavagem cerebral, a passar todas essas mensagens e manter sob controle sobre o que querem que saibam as pessoas, para que essas pessoas que falam diferente, possam vir a atrapalhar pela formação de grupos heterogêneos com algum conhecimento dentro da grande massa, a ir contra essa grande ordem, grande estrutura de sistemas e o novo planejamento global, né? O impedimento de qualquer tipo de informação que saia pelas suas próprias membranas, pelos seus próprios órgãos controlados. Basicamente, podemos colocar isso também como seria uma coisa que seria plausível para um sacrifício humano, que envolvesse esse interesse na destruição e na utilização de um ser humano nesse planeta. Acho que tudo isso é muito mais plausível do que a mera fatalidade e até a possibilidade de ter sido uma falsa morte para se preservar essa pessoa dos meios de comunicação do que vinha fazendo, para que fique recluso em algum canto, em outro local, ter uma vida comum, né? sem grandes distorções, sem grandes formações de opiniões, somente opiniões contra o sistema pré-estabelecido, o sistema midiático, o sistema religioso, fazendo confusão, entre aspas, trazendo confusão, trazendo informação, desinformação e possibilidade de alguns contratempos na implantação dessa nova ordem mundial, dessa agenda global, desses controles sistêmicos e dos outros controles que gerarão onipotência, onipresença, onisciência de um governo que será global, uma união aduaneira, fiscal, tributária, jurídica, econômica, política, financeira, dos meios e recursos, numa sociedade reduzida, com a quarta evolução industrial e com a vida eterna do homem, nesse plano que vai se juntar com realidades, com outros planos, outras dimensões da parte espiritual, com universos paralelos, vivendo num mundo sem Deus, como uso muito a numerologia importante, suas ciências básicas, com o 9 e o 11 sendo provavelmente proprietários dessa esfera, se desenvolveram para uma outra linha de evolução. Eu acho que isso foi muito plausível nesse vídeo, foi muito boas explanações e explicações de Thiago Lima, né? Então vamos acabar o resto, que ficou muito longo, me alonguei demais, falei demais, como sempre não posso ser um jacaré, manter muito tempo a boca aberta, senão não vou engolir um saco, vou engolir coisas muito maiores, né? Grande abraço a todos, fui!